vai conversar sério hoje, gente, porque o assunto precisa ser falado cada vez mais, infelizmente. Eu não consigo entender o porquê, o que acontece na cabeça do ser humano, mas o fato é que, de 2015 a 2023, 10 milhões e 600 mil mulheres foram vítimas de 10 milhões? 10 mil, né? 10.600 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. É muita gente. 10 mil mulheres foram assassinadas, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Só para você ter uma ideia, no ano passado, 1.400 mulheres, de acordo com a pesquisa, que representa uma taxa de 1,4 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres. Então, por esse motivo, o mês de agosto é sinalizado como Agosto Lilás. Um período para chamar a atenção de toda a população para a conscientização ao combate à violência contra a mulher. E para conversar sobre esse assunto, gente, tem que ser ela que levanta essa bandeira, que defende com toda a sua força as mulheres, a advogada doutora Ana Bernal, juíza de direito estadual familiarista e escritora Luciana Simon de Paula Leite e a terapeuta e mentora Maristela Xavier. Sejam bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. Uma alegria, que bom. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Luciana. Obrigada, doutora. Obrigada, prazer. Obrigada. Doutora, vamos lá, todas. Gente, só mulheres incríveis, importantes, envolvidas nessa causa tão bonita e séria, né? Séria. Revoltante até, eu tô vendo. Passinho do Agosto Lilás. Bom, eu adoraria que a gente nem precisasse falar sobre esse assunto. Sim. Eu fico estarrecida de saber que a gente precisa falar e cada vez mais a gente tem que falar porque o número parece que só aumenta. E eu queria ouvi-las um pouquinho. Eu sei que a doutora Ana Bernal é extremamente envolvida em tudo isso e vocês também, inclusive, eu sei que vocês já até viveram isso na própria vida de vocês. Sim, né? Maristela. Olha, Claudinha, você já abriu esse quadro com uma notícia estarrecedora para todas nós mulheres. Eu sempre digo que uma vida importa. Imagina o número que você acabou de nos trazer, que é 10.655 mulheres que morreram o ano passado. Então, sim, a violência vem crescendo em todos os níveis, seja a psicológica, seja a física, seja a moral, seja a patrimonial, seja a sexual. Todas, sem exceção, em 2023 tiveram um aumento. Nomeadamente o stalking, que é outra que está muito crescente, foi uma das que mais cresceu também. Então, são números alarmantes e a campanha Agosto Lilás, ela traz uma conscientização para todas e todos nós, de nós vermos a importância do combate à violência doméstica e familiar, que isso ainda é real, presente. E eu também tenho o mesmo sonho que você, Cláudio. Sonho que um dia a gente venha aqui falar de qualquer outra coisa de mulher que não seja a violência contra a mulher. Mas sim, a mulher ainda precisa de defesa pontual, porque ainda é vulnerável, sim, na relação a dois. Maristela Xavier é terapeuta. Eu não sei se você gostaria de falar um pouquinho da sua história, mas eu sei que você viveu a violência doméstica. Sim, vivi e graças a Deus superei, né? Isso que é importante, que muitas não têm essa oportunidade. Nós que estamos deste lado, assim, nós passamos por várias coisas. Dentro delas, a gente passa... É tão incrível o que acontece que eles conseguem manipular de tal forma que a gente acaba entendendo que nós realmente somos culpadas, quando na verdade não somos. E aí a gente acaba perdendo a nossa individualidade, quem realmente somos nessa vida, né? Então, acaba se perdendo completamente. Você não sabe mais quem você é. Você não sabe. Você perde toda a sua referência, você estuda, você faz muitas coisas, mas quantas pessoas que têm um grau elevadíssimo aí de estudo e acaba se perdendo porque ela internaliza aquela verdade daquela pessoa. Eles conseguem fazer isso conosco, eles conseguem internalizar que você não é nada, nada, absolutamente nada. E aí a mulher adoece. Você viveu num relacionamento abusivo durante quanto tempo? Uns 10 anos. 10 anos.
Bom, graças a Deus você está viva aqui, está entre nós. Sim. Mas, infelizmente, doutora Luciana Simon, que é juíza de direito, pode nos falar, não são todas as mulheres que sobrevivem a um relacionamento abusivo, né? Não. Como você mesma disse, Cláudia, no início da sua fala, é brutal a quantidade de feminicídios no Brasil. De forma corriqueira, todos os dias nós lemos notícias a respeito, vem crescendo. Então, a gente tem que acender um alarme, um alerta vermelho para isso. Cada vez mais, muitas vidas perdidas. E se diminui muito a importância desse fenômeno. Né? Não é corriqueiro, brigas naturais entre marido e mulher. E a gente precisa parar para estudar quais são as causas culturais para que esse fenômeno aconteça. Por que as mulheres internalizam essa culpa? Por que elas se mantêm nesses relacionamentos? Então, o nosso papel é essa conscientização, né, Ana? Sim. Para que se busque ajuda, para que vidas sejam preservadas. A mulher precisa buscar ajuda no sentido de retomar ali o poder sobre ela mesma, sobre a vida dela, né? Mas a gente sabe que hoje a gente também tem leis que ajudam e que protegem as mulheres. Só que quando eu estou conversando com vocês, principalmente vocês duas que são ligadas ao direito, a doutora que é juíza, eu fico pensando, por um acaso vocês já passaram por momentos de indignação, de falar assim, puxa, mas eu julguei essa causa, eu protegi essa mulher e, de repente, o que aconteceu que nada aconteceu, né? Sim, eu já passei. Não era, porque assim, eu sou juíza em vara de família há mais de 16 anos, então eu não estou na violência doméstica. Mas, por via indireta, a gente pega situações nesse sentido. E eu me lembro que havia uma discussão de um casal quanto à separação de fato. Ele não queria sair de casa e eles tinham uma filha. E no transcorrer do feito, ela cometeu suicídio. Então, aquilo foi minimizado, né, pela parte oponente, pelo genitor da criança. E eu fiquei com aquela sensação de que fracasso isso, né? A gente não conseguia ajudar, porque não havia naquele momento subsídios para se impor a saída do cônjuge, do lar conjugal, do lar comum. Então era um relacionamento doentio e ela não aguentou. E isso é muito frustrante. E tem outros casos, doutora Ana Bernal, ontem eu estava infelizmente assistindo na televisão o caso de uma jovem de 16 anos que foi assassinada por um empresário, mais um funcionário da tal fazenda, sítio em que eles estavam, e eles já estão soltos, em liberdade, enquanto a moça está morta e aí agora ainda mal falada, porque começaram a colocar vários motivos pelo qual ela foi assassinada, porque ela era garota de programa, porque ela saiu de casa muito cedo. Quer dizer, nada justifica um feminicídio, não é? Não, nada justifica. A minha indignação também é a mesma que a da doutora Luciana. A sensação que temos, às vezes, é de que enxugamos gelo, literalmente. Até comentei outro dia com ela, muitas mulheres que nós já atendemos lá no Limite do Amor, que você sempre nos ajuda a divulgar, voltam depois de terem sido tratadas com o mesmo problema. Então, nós temos essa sensação, mas nós não podemos esquecer que quando nós crescemos, Cláudia, a maioria de nós cresceu num lar machista, quase todas. E era visto como uma normalidade. Quando você tem como parâmetro teu pai e a tua mãe que praticaram alguns atos de violência, ainda que naquela época não se entendesse que assim fosse uma violência doméstica, você cresce acreditando que essa é a realidade, que isso é o fato. Então, a mulher viver numa situação como a Maristela viveu de 10 anos é a normalidade, porque isso já vem lá de trás. E é muito bom nós trazermos a Maristela para desmistificar de que só a mulher que não tem condições, só a mulher que é de uma classe social menos abastecida ou menos esclarecida. A Maristela é uma pessoa bem informada, tem curso superior e viveu numa relação abusiva por 10 anos, Cláudia. Então, veja que isso é uma dependência emocional pela questão que nós temos da nossa cultura. E isso que a doutora Luciana falou é muito assertivo. Essa sensação de que, às vezes, a gente quer fazer mais e não consegue. Mas trazendo para esse caso, linkando com o caso que você citou,
Eu ouvi só o que passou na mídia, não conheço os autos, então poderá ser que o que eu falo é só daquilo que eu vi, mas de fato não havia materialidade do crime. Criminalmente falando, quando a gente fala de um crime, é a última ratio do direito. Então, é uma coisa muito séria você prender alguém se ela não é a verdadeira culpada. A materialidade, você tem que ver que houve realmente participação daquele autor naquele fato criminoso. E nesse caso, ao que estavam até então do que eu li, é que eles tinham participado na ocultação do cadáver. Não tinham ainda provas de que efetivamente tinham sido eles os autores do crime. Esperamos que isso seja apurado e a polícia trabalha fortemente para que isso aconteça, porque é aquilo que você falou, nós ficamos chocados. Enquanto a sensação que nós temos, estão discutindo se fez, se não fez, se tem prova, se não tem prova, e uma pessoa, uma mulher, foi a óbito. Que é isso que a gente está aqui, tentando conscientizar a todos e todas que nos ouvem, que hoje nós temos que enfrentar a violência doméstica de fato. Nós estávamos lá fora, enquanto aguardávamos, estávamos contando de um caso que aconteceu num condomínio e uma atitude maravilhosa que a Renata nos contou, que chamaram a polícia. Isso lá atrás, Cláudia, não acontecia. Você ouvia uma briga entre homem e mulher e todo mundo ficava inerte, ainda falava assim, entre marido e mulher não se mete colher. Então, as coisas estão caminhando. Eu não gosto de dizer que estão mudando, porque mudança nos faz parar. Então, já está mudando, tá bom. Não, estamos caminhando para uma coisa melhor. E eu acredito, não para mim nem para você, mas para nossas próximas gerações, que nós vamos deixar uma sociedade melhor. Sim, a importância disso. São programas de alta relevância como esse que você oferta diariamente, que você se preocupa com o bem-estar de quem está do outro lado da tela. E obras como o da doutora Luciana, que é uma verdadeira obra de arte, esse livro, que é uma cartilha, é um romance, na verdade, mas ele passa por todas as situações de violência doméstica. Então, é uma leitura que a mulher, toda a mulher, deveria fazer. Perfeito. Deixa eu mostrar para as meninas que estão assistindo. Esse é seu, Cláudia. Ai, muito obrigada. Ah, eu já li o seu livro. Já maravilhoso. Ai, que linda! Maravilhoso. É, de fato, uma leitura importante, é uma indicação preciosa. Aqui, olha. Porque a gente vai se enxergando em várias situações. Sim. Funciona muito como a terapia do espelho dos grupos de apoio, porque você vai vendo que talvez não na mesma proporção, mas atitudes muito parecidas. Isso vai gerando sinal de alerta. Meus parabéns. Maravilhoso esse livro, está aqui para nossas meninas. Quero que você leia também. Maristela, é bom que a gente tenha agora falado do livro, porque aí eu me lembro de te perguntar uma coisa importante. Eu ainda acho que as mulheres, elas aceitam muito quando o relacionamento é de violência emocional, né? Quando é a violência física, parece que o sinal fica mais claro de que ela precisa sair dessa situação. Mas a violência emocional, ela é o começo uma violência física, nem sempre, ou ela já é tão nociva quanto? Queria que você falasse sobre isso. Olha, eu acho que para quem passa, a violência emocional, ela paralisa, tanto quanto a física. Tanto uma como a outra, ela vai paralisar, porque assim, quem está passando, ela olha aquilo e fala assim, eu não acredito que eu estou passando. Então, paralisa, ela não tem reação nenhuma. Então, ela não consegue se sobrepor, ela não consegue falar, ela não consegue se defender. Então, assim, é algo inusitado de falar, mas quem passa, ela fica assim meio que chocada, porque ela está entregando o melhor dela para uma pessoa, que é ela. O maior valor que ela tem de tudo na vida é ela. Só que o que acontece quando ela entrega? Ela não é valorizada. E é aí que a pessoa adoece. Então, o emocional dela fica totalmente abalado, ela fica descrente dela mesma, porque se ela está entregando uma verdade para uma pessoa que ela acredita que vai ver a verdade dela e ela não consegue ser clara o suficiente para que essa pessoa veja ela dessa forma, então ela não é nada. Ela não é nada. E aí ela adoece, ela vai se anulando, ela vai ficando dentro de uma concha, ela não quer mais sair, ela começa a ficar antissocial. E se ela for sair, ela começa a ter crise de pânico, ansiedade,
porque aquilo dispara, porque ela sabe que se ela sair, ela sabe o que vai acontecer. Porque perante aos outros, é normal, a pessoa tá linda, tá maravilhosa, porque eles se apresentam de outra forma. Mas quando está sobre quatro paredes, é totalmente diferente, entende? Então, eles utilizam de subterfúgios, de argumentos, de fatos que não existem, te coloca contra. Então, assim, o seu emocional... No final das contas, normalmente quem sofre violência emocional acaba se sentindo a louca da história, né? Louca, e ele consegue convencer, porque você é culpada. Isso que é pior. Faz gaslighting com você. Mas isso também é uma tática do agressor, né? Confundir. Ele tenta confundir essa vítima e reverta a situação. Chega uma hora que ela começa a acreditar, como a Maristela falou, que ela é a própria culpada, que é a tal violência psicológica, que é mais danosa que qualquer outro tipo de violência. Não existe nenhuma que traga mais danos, e isso são provas, pesquisa. O tapa, por exemplo, quando a mulher recebe uma agressão física, seja tapa, chute, pontapé, que não é só o tapa, normalmente ela tende a tomar alguma atitude, não é sempre, mas em regra ela faz alguma coisa. Já a psicológica não faz. Primeiro porque ela confunde, como ela bem trouxe, não sabe se ele é o culpado, se sou eu, porque ele sempre diz, não, mas você tomou aquela atitude que me levou a ter essa atitude. Então ela assume para si a culpa. Se eu sou culpada, eu não vou mexer nada para mudar, porque sou eu que tenho que mudar. E a doutora Luciana fala muito bem disso no livro também. Que sempre é importante. Agora, por um outro lado, você não vai mudar o outro, mas sim você tem que mudar o seu comportamento de não aceitar mais determinadas coisas. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, nada muda se você não mudar. Sim. E a gente precisa colocar limites, né, nessas relações. Como é que a gente faz? Eu queria ouvir um pouco de cada uma, para colocar limites, para fazer mudanças, para ter uma relação saudável? Olha, no meu caso, em específico, é muito difícil de colocar limites. Porque você não tem a consciência de que você precisa ter limites. Que não existe limite, não é isso, não é assim. Então, o limite vem quando você fala assim, isso está errado para você. É quando você passa a se olhar. Aí quando você começa a se olhar, peraí, eu não sou isso. Não, eu não preciso disso, eu não sou isso. E aí você começa a se resgatar. Bem pouquinho. Quem é você? Aí eu começava, no meu caso, me perguntar, mas quem sou eu? Porque você perde a referência. Então, eu sou a Maristela, quem eu sou, o que eu faço. Porque se eu sou uma pessoa assim, por que eu estou trazendo essa verdade dele para mim, internizando isso dentro de mim? E isso está me bloqueando. E aí a gente tem que começar a ser safa. E aí você começa, as mulheres que estão começando a clarear, elas começam a fazer as coisas por detrás. Porque, por exemplo, você acaba parando de trabalhar porque você não tem condição de trabalhar. Então, ali ele já começa ali a te fazer o controle, né? Mas aí você consegue articular isso. Você vai começando a fazer algumas coisas. E aí você consegue ver que sim, que você é importante para o outro. Entende? Aí você começa a resgatar a sua autoestima, que estava lá embaixo, que ela nem existia. Aí você começa a falar, não, eu sou importante, se um monte de gente está vendo, então eu tenho valor, é um contra vários. E aí a mulher começa a se resgatar cada vez mais e mais. Então aí ela chega a um ponto que ela começa a se tornar corajosa e aí ela sai da relação. E aí que é o basta. Assim, eu não aceito mais isso, eu vou te deixar em paz, porque eu quero a minha paz. E ela não é negociável. Quando uma mulher se torna isso, aí piora o quadro, não melhora. Porque aí ele entendeu que ele não está mais no seu controle. E aí... Aí é que mora o perigo. Que mora o perigo. Exato. É isso. Me conta, doutora. Gente, eu acho que você não coloca limite para quem não tem limite. E esses abusadores não têm limite. Numa relação afetiva, é natural que você faça concessões, a pessoa faça concessões para você, que você dialogue. Só que um abusador, ele pode até conversar com você, mas ele não está absorvendo aquilo que você está falando para ele. Então, muitas vezes é a solidão, muitas vezes é sair da relação, é não se sacrificar, é não se despedaçar por uma pessoa que não te valoriza, uma pessoa que não te ama pelo que você é. Então, é um caminho de dor, não é simples.
requer coragem, sabe, vontade. E muitas vezes essa mulher vai chorar, vai sofrer, vai se sentir sozinha. Mas é uma questão de ponderar o que ela tem é uma ilusão, não é uma verdade. Aquele relacionamento não é real, né? É para mostrar para a sociedade, muitas vezes, para ela se sentir dentro dos padrões normais, digamos assim. Mas nem sempre o final é feliz. Né? Muitas vezes se autopreservar significa ficar sozinha, assim. É isso. Perfeito. Gostei tanto dessa fala e é muito bom que todo mundo pense nisso, né? Porque não é fácil, não é uma decisão fácil, mas o caminho pode ser ruim e o final pode ser terrível. Pode. E o meio termo é o limite do amor. Literalmente, o nosso grupo tem esse nome justamente porque antes de entrar numa relação, o que a mulher tem que ver? Limite é o amor pode tudo? Não. Se há uma relação, antes mesmo de ingressar, morar junto, ou ter uma relação mais séria que não é respeitosa, esse é o limite, esse é o alerta. Ninguém que te ama de verdade te desrespeita, Cláudia. Isso não existe. Pode ter conflitos, pode ter divergências, mas desrespeitar a tua pessoa, o teu físico, o teu corpo, você não vai usar essa saia, você não vai pôr esse batom, isso é desrespeito com o teu eu. Esse é o limite. Não, e mulheres que estão nos ouvindo, não entrem em relações que, a priori, já estão fadadas, como a doutora Luciana falou. Esse abusador não é um relacionamento, como é que você mesmo chamou? É uma ilusão. Porque ele se reveste de uma pessoa que não é verdadeira, ele não é assim de verdade, para conquistar a confiança daquela mulher e praticar os seus abusos. E as mulheres, como a doutora Luciana muito bem falou, muitas vezes, para não enfrentarem a solidão, acabam entrando em relações abusivas e permanecendo nessas relações abusivas por períodos muito longos e muitas delas, infelizmente, têm como consequência disso a morte. Então, é isso que a mulher precisa entender. Ninguém é perfeito, ninguém. E normalmente esses abusadores, no início da relação, eles se mostram como pessoas, os salvadores da pátria, muito perfeitos, muito... E nós não somos, Cláudia, eu sou cheia de defeitos, todos nós temos. Então, se a mulher começar a se enxergar com mais amor, que a Maristela também falou isso, falta amor para essa mulher. Então, a minha sugestão para quem está nos ouvindo, antes de entrar em relações abusivas ou qualquer outro tipo de relação, se cure. Faça uma autoanálise. Como eu estou? Eu estou preparada para assumir uma relação saudável? Se não está ainda, se cure. Tem terapias, tem terapeutas, tem psicólogos, tem psiquiatras que vão ajudar essa mulher a se reconhecer como ser humano que ela é. Que muitas delas, sem autoestima, sequer se reconhecem mais como um ser humano de direitos, Cláudia. Isso é muito triste. E o que mais é difícil de trazer essa mulher de novo é trazer essa mulher íntegra, como a Maristela falou, com terapia, porque senão ela não consegue se sentir com direito a vivenciar uma relação melhor do que aquela péssima onde ela está inserida. Por isso que eu gosto do grupo Limite do Amor, porque também quando a gente fala em terapia e em violência doméstica, eu me lembro que terapia custa. Sim. A mulher que já está vivendo um relacionamento abusivo, ela perdeu a possibilidade de tomar qualquer tipo de decisão financeira. Sim. Na maioria das vezes, ela não está nem mais trabalhando. Quer dizer, como é que ela vai se cuidar? Fica impossível, né? Então, um grupo de apoio vai fazer toda a diferença. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, porque eu adoro tanto esse assunto, eu acho que pode ajudar tanta gente, mas eu queria um recadinho final de cada uma, pensando, então, nesse mês de agosto e no nosso papel aqui, que a gente pode deixar para elas. Eu diria assim, você não vai mudar o outro. Você não muda o outro, muda você. Olhe para você, se ame mais. Se ame mais mesmo. Olha, porque você é muito capaz. Não entregue o seu maior valor, que é você, para o outro. Não entregue, nunca, nunca. Olhe para você, que você é muito capaz. Essa é o meu recado. Doutora Luciana. Seja corajosa, procure informação, terapia, você vai sair dessa.
O recado que eu deixo para você, mulher que está nos assistindo, se você está com um agressor do seu lado neste momento, que está fazendo pressão para você assinar um divórcio onde você perde todos os seus direitos ou que você tem que abrir mão da guarda do seu filho, não assine. Procure quem vai lhe dar orientação jurídica, quem vai lhe dar a orientação psicológica para sair dessa relação com os direitos que você já tem assegurados na lei. É isso. E tem aqueles que fazem ameaças, né? Sim. Se você se separar, eu tiro as crianças. Se você se separar, eu coloco foto na internet. Isso tudo é abuso. É abuso. É abuso. Tudo isso é violência contra a mulher. Não permita. É isso. E aí, olha, o Limite do Amor no Instagram, que eu amo. Doutora Ana Bernal está no Advogada Ana Bernal. Maristela está no maristela.xavier.terapias. E a doutora Luciana está no L.S.Leite, tá? E lá no Facebook, no MR Bernal Advogados também você tem mais informações. Fique só. A gente precisa de apoio. É isso. Meninas, obrigada, muito Claudinha. obrigada. Muito obrigada. Em nome de todas as mulheres que têm sido Obrigada por nos amparadas abrir por esse vocês. espaço maravilhoso, Volte viu? sempre. Obrigada. Obrigada. Lu, muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo Obrigada. livro, tá bom? Muito Obrigada. lindo.